novidade aí? Pode vir um atacante diferente do Alário? A situação do Alário parece que melou de vez, Bruno. Assim, não dá para dizer que melou de vez a situação do Alário, a gente pode falar tranquilamente que muito complicada. Primeiro porque o Palmeiras tentou por empréstimo. O mais difícil o Palmeiras conseguiu, foi convencer o jogador a deixar o futebol da Alemanha e passar pelo menos um ano por empréstimo no Brasil. Inicialmente ele não queria, não via com bons olhos. Aliás, o próprio treinador do Leverkusen, o suíço que trabalha no Leverkusen, conseguiu convencer, explicou para o Alário: olha, Alário, infelizmente, em 22, não vou contar tanto com você. Talvez seja interessante um empréstimo para o Brasil, jogar o Mundial de Clubes, jogar numa grande camisa, que é o Palmeiras, atual campeão da Libertadores. O Alário aceitou ser emprestado. A grande questão foi a taxa de empréstimo. A informação que eu tenho é que o Palmeiras alinhou ali uma conversa por empréstimo com o Leverkusen, um contrato de 12 meses, ou seja, até dezembro, com uma opção de compra de 6 milhões de euros, mais ou menos 38 milhões de reais. A grande questão que pesou e tem pesado nesse momento é que o Palmeiras, como já vai pagar o salário integral do jogador até o fim do ano, não queria pagar uma taxa de empréstimo. Eu não tenho o valor de qual seria a taxa de empréstimo, se 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, mas o Palmeiras não se colocou à disposição nessa primeira conversa e o Leverkusen avisou: olha, eu só empresto se vocês pagarem alguma coisa como taxa de empréstimo para além da opção de compra. Então, nesse momento, o grande impasse é financeiro, é essa taxa de empréstimo. E percebendo que esse negócio está para melar, cada vez mais difícil, não dá para dizer que está descartado, até porque o Palmeiras pode conseguir reverter a situação. Mas sabendo dessa dificuldade, o Palmeiras começou a olhar para o mercado outra vez, e o nome agora que o Palmeiras tem avaliado é o do Agustinho Alvarez, do Peñarol. O nome que, inclusive, já foi tentado pelo Palmeiras no passado recente. Tá bom, Bruno, você acha que tem um prazo para resolver essa parada com o Alário ou não? Com o Alário, eu não tenho a menor dúvida que o prazo vai até dia 24 de janeiro, que é quando o Palmeiras entrega a lista dos inscritos do Mundial, porque a Leila prometeu, antes mesmo de ser efetivada como presidente do Palmeiras, prometeu ao Abel Ferreira que contrataria 2 atacantes, um deles sendo de peso. Contratou o Rafael Navarro para compor o elenco ali, ser uma espécie de reserva imediato, mas prometeu, quando o Abel ainda estava em Portugal, que chegaria um atacante de peso. Por enquanto não chegou, e se não chegar, aí sim pode haver ali algum tipo de divergências dentro do Palmeiras entre comissão técnica e diretoria, porque a promessa não vai ter sido cumprida. Pois é, e esse ruído que de repente pode crescer com essa situação, com essa indefinição em relação ao atacante, tem ecoado aí por Portugal? Você tem ouvido alguma coisa aí? Porque a turma do Abel está toda lá em Portugal, né? Assim, basicamente, os nomes que o Abel tem buscado, juntamente com o Palmeiras, é importante dizer que essa busca é dos scouts do Abel, mas também dos scouts do Palmeiras, passa mais por nomes sul-americanos, ou atuando na América do Sul, ou atuando aqui no futebol europeu. O Lucas Alário, basicamente, sempre foi o topo, sempre esteve no topo, juntamente com o Tati Castellanos do New York City. Foram os 2 nomes que não só o Abel, mas a sua comissão técnica avaliaram como os prioritários. A grande questão é que os valores são muito altos, especialmente do Castelhanos, mas perceba que o Abel, mesmo sendo europeu, mesmo sendo português, não indicou nesse momento, ou pelo menos nos últimos meses, qualquer jogador europeu, qualquer jogador que seja estrangeiro da Europa. Ainda assim, o Abel percebe que o mercado sul-americano e o mercado, por exemplo, norte-americano, são aqueles que são mais atraentes, atrativos por uma questão tática, técnica, cultural, mas também por questões financeiras. Pois é, Bruno, mas eu digo, se essa demora, a possibilidade de não trazer nenhum atacante, está criando um ruído. Você aqui no Brasil pode criar e pode aí em Portugal você tem algum eco dessa situação, alguma coisa? Ó, o Abel, se não vier os caras, vai ficar muito bravo, de repente pode se mandar depois do Mundial, alguma coisa assim? No caso específico do atacante, se não chegar um 9 de peso, não tem a menor dúvida, isso aqui não é opinião, é informação, que vai ser criado um mal-estar dentro do Palmeiras, entre comissão técnica e a diretoria. Não sei se a ponto do Abel pedir para sair ou aceitar a primeira proposta que vier da Europa, mas vai se tornar um clima cada vez mais insustentável. O Palmeiras conseguiu contornar a questão dos interessados de fora e deu um aumento salarial para o Abel e pretende, depois do Mundial, renovar o contrato do Abel por mais uma temporada, passar de 22 para 2023, mas se essa promessa não for efetivada da contratação, porque a Leila diversas vezes, é uma informação que eu tenho, a Leila diversas vezes naquelas conversas que teve com o Abel e com a própria família do Abel sobre
permanecer no Brasil, permanecer no Palmeiras, falaram o seguinte: olha, vou te dar uma valorização contratual, foi feito, isso foi prometido, foi colocado em prática, e vou te dar um elenco forte para você conseguir brigar pelo título do Mundial. E, nesse caso do elenco forte, o nome prioritário era um camisa 9. Por mais que tenha se reforçado com o Marcelo Lomba, contratou agora o Murilo, o zagueiro, contratou o Atuesta, o meio-campista colombiano, mas a prioridade, não só do Abel, mas da diretoria, era por um 9 de peso. Esse 9 de peso não chegando, que já foi, aliás, uma insatisfação do Abel na temporada passada, porque o Luiz Adriano não rendeu como era esperado, o Abel deixou claro: eu quero 9 de peso. Não chegando 9 de peso, a Leila Pereira tem aí uma bomba na mão para poder trabalhar. E, claro, vai ser seu primeiro grande desafio como presidente do Palmeiras, contornar a insatisfação do Abel por conta da ausência de camisa 9. Isso, claro, se a contratação de 9 não for efetivada, porque ainda, como eu disse, o Palmeiras tenta o Lucas Alário e olha agora também para o Agustin Alvarez do Peñarol.